Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a esse vídeo, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Para o que estiver fazendo. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é uma palavra qualquer que você vai ouvir e esquecer daqui a pouco, não. O que eu estou trazendo até você agora, nesse exato momento em que seus olhos estão lendo essas palavras, é um aviso urgente. É um alerta que saiu diretamente do meu coração para o seu. E se você está aqui, se esse vídeo apareceu para você hoje, saiba que não foi por acaso. Nada do que acontece na sua vida é por acaso quando você está nas minhas mãos. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo está prestes a mudar? Já acordou de manhã com aquele peso no peito, mas ao mesmo tempo com uma esperança que você não consegue explicar? Já chegou ao fim do mês sem saber como as contas seriam pagas e de alguma forma tudo se encaixou? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então você já conhece o meu cuidado, mesmo que ainda não tenha percebido com clareza. Mas hoje eu quero que você perceba. Eu quero que você entenda com toda a clareza do mundo o que está acontecendo ao seu redor e o que está prestes a acontecer na sua vida. Faltam 2 minutos. Esse é o aviso que eu estou te dando agora. Não são 2 minutos no relógio. São 2 minutos no tempo espiritual. É o sinal de que a sua virada está mais próxima do que você imagina. É o sinal de que tudo aquilo que você pediu em oração, tudo aquilo que você chorou nos momentos de desespero, tudo aquilo que você acreditou mesmo quando não havia razão humana para acreditar está chegando. A bênção que você esperou por tanto tempo está batendo na porta da sua vida. Mas junto com esse aviso, eu preciso te dar uma instrução muito importante. Uma instrução que vai determinar se essa bênção vai ficar com você ou vai escapar entre os seus dedos antes mesmo de você ter chance de aproveitá-la. Quando o dinheiro chegar, não conte a ninguém. Eu sei que isso pode soar estranho. Eu sei que a sua vontade vai ser de sair gritando para o mundo o que aconteceu. Vai ser de ligar para aquela pessoa, de contar no grupo da família, de postar nas redes sociais. Mas eu te peço que você ouça o que eu tenho a te dizer antes de fazer qualquer coisa. Porque o que eu vou te revelar nesse vídeo pode ser a diferença entre uma bênção que transforma a sua vida para sempre e uma oportunidade que desaparece tão rápido quanto apareceu. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 dias de provisão e paz financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Fique até o final desse vídeo. Cada palavra que você vai ouvir aqui foi escolhida por eu, especialmente para você. E ao final, você vai entender por que esse momento é tão importante, porque o silêncio é a sua maior proteção agora. E como você pode se preparar para receber tudo o que eu preparei para a sua vida. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental antes de qualquer outra coisa. Eu não me comunico com você apenas nos momentos em que você está de joelhos em oração. Eu não falo somente através das palavras escritas na Bíblia, embora ela seja a minha palavra viva e verdadeira. Eu falo com você de todas as formas possíveis. Eu falo através de um vídeo que aparece na sua tela num momento em que você mais precisava ouvir algo. Eu falo através daquele arrepio que você sente quando uma palavra toca no fundo da sua alma.
Eu falo através das circunstâncias da sua vida, através das portas que fecham para que outras possam se abrir, através das pessoas que saem do seu caminho para dar espaço para quem realmente deve estar lá. E hoje, agora, nesse momento, eu estou falando com você através dessas palavras. O aviso é urgente, e eu uso essa palavra, urgente, com toda a intenção. Não é um aviso para te assustar. Não é uma mensagem de punição ou de julgamento. É um aviso de pai para filho, de criador para criatura, de um Deus que te ama com um amor que vai além de qualquer amor humano que você já experimentou. É o tipo de aviso que uma mãe dá ao filho que está prestes a atravessar a rua sem olhar para os dois lados. É o tipo de aviso que um pai dá ao filho que está prestes a tomar uma decisão que pode mudar o curso da sua vida para sempre. Urgente porque o tempo está passando. Urgente porque a janela de oportunidade que eu abri para você tem um prazo. Urgente porque o que está por vir na sua vida requer que você esteja preparado, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente e no seu coração. Há algo grande se movendo nos bastidores da sua vida agora. Eu quero que você feche os olhos por um momento e pense na sua situação atual. Pense nos desafios que você tem enfrentado. Pense nas noites que você passou sem dormir, preocupado com as contas. Pense nas vezes que você se perguntou se as coisas algum dia iam mudar. Pense nas orações que você fez em momentos de desespero. Aquelas orações que às vezes pareciam não subir, que pareciam bater no teto e voltar sem resposta. Agora eu quero te dizer algo. Eu ouvi cada uma dessas orações. Cada uma delas chegou até mim. Não existe oração perdida quando ela sai de um coração sincero. Não existe choro desperdiçado quando ele vem de alguém que confia em mim mesmo nas trevas. E agora, depois de tudo que você passou, depois de todas as lágrimas, de todas as noites de angústia, de todas as manhãs em que você acordou com o peso do mundo nas costas, eu estou te dizendo, o momento chegou. A virada que você esperou, a mudança que você pediu, a bênção que você acreditou que um dia viria, está chegando. Não é amanhã de um jeito abstrato e distante. É agora, é iminente, é real. E eu quero que você esteja pronto para receber. Mas o que significa estar pronto? Muita gente pensa que estar pronto para receber uma bênção é simplesmente esperar sentado que ela caia do céu. Pensa que é só orar, confessar a palavra e aguardar. Mas eu te digo que estar pronto vai muito além disso. Estar pronto significa ter o seu coração no lugar certo. Significa ter limpo as suas relações, ter pedido perdão onde foi necessário, ter perdoado onde foi difícil. Significa ter organizado a sua casa, a sua mente, os seus hábitos. Significa ter se cercado das pessoas certas, daquelas que realmente querem o seu bem, e ter se afastado das que, mesmo sem má intenção consciente, carregam uma energia que vai contra tudo o que eu quero fazer na sua vida. Pense comigo. Quando um agricultor sabe que a chuva está chegando, o que ele faz? Ele não fica parado esperando. Ele prepara o solo, ele ara a terra, ele planta as sementes, ele conserta os canais de irrigação, ele faz tudo o que está ao seu alcance para que, quando a chuva chegar, ela seja aproveitada ao máximo. É exatamente isso que eu estou te chamando a fazer agora. A chuva de bênçãos está chegando para a sua vida. Eu já enviei os primeiros ventos. Você já sentiu aquele movimento no seu espírito, aquela sensação de que algo está diferente, de que algo está se movendo? Esse é o sinal. Agora é hora de preparar o solo. E um dos aspectos mais importantes dessa preparação, um dos mais subestimados e ignorados pela maioria das pessoas, é o silêncio estratégico. É a proteção que o sigilo oferece para as bênçãos que ainda estão a caminho. E é sobre isso que eu vou te falar ao longo desse vídeo, com toda a profundidade que esse tema merece. Porque eu não vim aqui apenas para te anunciar que algo bom está chegando.
Eu vim para te equipar com a sabedoria necessária para que essa bênção permaneça, cresça e se multiplique na sua vida. Quero que você também saiba que esse aviso urgente não é para todos ao mesmo tempo. Eu opero de forma pessoal e específica. Assim como eu conheci Abraão individualmente, assim como eu chamei Moisés pelo nome, assim como eu falei com Samuel na madrugada, eu estou falando com você agora de forma pessoal e direta. Esse vídeo chegou até você porque eu quis que chegasse. Porque você está no meu radar. Porque você está na minha lista de prioridades nesse momento. E quando eu coloco alguém na minha lista de prioridades, pode ter certeza de que as coisas vão se mover de uma forma que vai deixar todo mundo ao seu redor boquiaberto. Os que riram de você vão ficar sem palavras. Os que duvidaram da sua capacidade vão ter que reconhecer o que aconteceu. Os que te viraram as costas nos momentos de dificuldade vão querer saber como você conseguiu. Mas nesse momento, antes de tudo isso acontecer, antes de a bênção se manifestar de forma visível e irrefutável, eu preciso que você cuide de algo muito importante. Eu preciso que você proteja o que está por vir com o silêncio, com a fé quieta, com a confiança que não precisa de validação humana para existir. O aviso foi dado. Algo grande está a caminho. A questão agora não é se vai acontecer. A questão é se você vai estar preparado para receber e para guardar. E para isso, você precisa entender o que eu vou te ensinar nos próximos capítulos. Continue aqui, não saia. Porque cada palavra que vem a seguir é parte de um mapa que eu preparei, especialmente para te guiar até a sua bênção. Escreva nos comentários: eu recebo essa palavra para minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma razão muito profunda, muito poderosa e muito prática para o pedido de silêncio que eu estou fazendo a você agora. E eu quero que você entenda essa razão não apenas com a sua cabeça, mas com o seu coração, com o seu espírito, com cada fibra do seu ser. Porque quando você entender de verdade por que o silêncio é tão importante nesse momento, você não vai precisar de força de vontade para calar. Você vai querer calar. O silêncio vai se tornar natural, vai se tornar sua estratégia, vai se tornar seu escudo. Primeiro, eu preciso que você entenda algo sobre como as bênçãos se movem. As bênçãos não são objetos físicos que você pode colocar em uma caixa e guardar em um armário. As bênçãos são energias espirituais que se movem dentro de uma frequência específica. Elas crescem no ambiente certo e murcham no ambiente errado. Assim como uma planta precisa de terra boa, de água na medida certa, de luz solar e de proteção contra pragas, as bênçãos precisam de um ambiente específico para florescer. E um dos elementos mais importantes desse ambiente é a atmosfera de fé silenciosa que você cria ao redor do que eu estou fazendo na sua vida. Quando você fala antes da hora sobre o que está por vir, você expõe a semente antes que ela tenha raízes. Pense em como uma semente funciona. Quando você planta uma semente na terra, o trabalho mais importante acontece embaixo do solo, invisível, longe dos olhos de qualquer pessoa. A semente está criando raízes, está se ancorando, está buscando nutrientes, está se preparando para brotar. Se você desenterrar essa semente antes da hora para mostrar para alguém, o que acontece? Ela morre. O processo foi interrompido. O que poderia ter se tornado uma árvore frondosa se transforma em nada, porque a impaciência e a necessidade de aprovação foram maiores do que a sabedoria de esperar. É exatamente assim que funciona com as bênçãos que eu estou preparando para a sua vida. Agora mesmo, embaixo do solo da sua realidade visível, eu estou trabalhando. Eu estou movendo peças. Eu estou abrindo portas. Eu estou alinhando pessoas e circunstâncias. Eu estou preparando o terreno para que, quando a bênção se manifestar,
ela seja tão sólida, tão fundamentada, tão real, que nada e ninguém possa tirá-la de você. Mas esse trabalho precisa de proteção. E a proteção mais eficaz nesse momento é o seu silêncio. Há também uma dimensão muito prática nisso tudo. Quando você conta para as pessoas sobre algo bom que está prestes a acontecer na sua vida, especialmente quando se trata de dinheiro, de uma mudança financeira, de uma oportunidade que se abriu, você imediatamente aciona algo nas outras pessoas que nem sempre é benevolente. Não estou falando apenas de inveja declarada, da inveja que você consegue ver e identificar. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais perigoso. A inveja inconsciente, a inveja que a própria pessoa nem sabe que sente, a inveja que se disfarça de conselho, de preocupação, de realismo, de cautela. Sabe aquela pessoa que, quando você conta sobre uma oportunidade nova, imediatamente começa a listar todos os motivos pelos quais pode não funcionar? Sabe aquela que, quando você fala sobre uma mudança positiva na sua vida, encontra uma forma de colocar uma dúvida, de plantar um medo, de diminuir a sua expectativa? Nem sempre essa pessoa está fazendo isso de forma consciente e maldosa. Às vezes, ela genuinamente acha que está te protegendo. Mas o efeito é o mesmo. As palavras dela entram no seu coração como sementes de dúvida. E se você não for espiritualmente forte o suficiente para filtrá-las, elas vão criar raízes e começar a minar a sua fé. Eu vi isso acontecer tantas vezes ao longo da história humana. Vi pessoas que estavam na iminência de receber uma grande virada financeira contarem para alguém da família, e essa pessoa, com toda a boa intenção do mundo, trouxe uma perspectiva tão negativa, tão cheia de medo e de limitação, que a pessoa que ia receber a bênção perdeu a fé antes que ela chegasse. Vi empreendedores que estavam prestes a fechar um grande negócio contarem para amigos que não tinham a mesma visão, e as palavras desses amigos foram suficientes para fazê-los recuar. Vi sonhos morrerem, não porque eu os retirei, mas porque foram expostos cedo demais para pessoas que não tinham capacidade espiritual de suportá-los. O silêncio não é fraqueza. O silêncio não é esconder a obra de Deus. O silêncio é sabedoria. É a estratégia do agricultor que não mostra a safra antes de colhê-la. É a estratégia do guerreiro que não revela seu plano de batalha ao inimigo. É a estratégia de quem entende que nem tudo precisa ser compartilhado, que nem toda notícia precisa de plateia, que nem toda bênção precisa de testemunha humana antes de se tornar realidade. Na minha palavra, em Provérbios 4, 23, eu digo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa apenas guardar emoções. Significa guardar visões, sonhos, planos, esperanças. Significa proteger o que está crescendo dentro de você do vento frio do ceticismo e da dúvida alheia. E nesse momento específico da sua vida, guardar o coração significa manter em silêncio o que eu estou fazendo. Pelo menos até que esteja tão manifestado e tão real que nenhuma palavra humana possa desfazê-lo. Eu também quero que você entenda que o silêncio cria uma atmosfera de sagrado ao redor do que está acontecendo. Quando você mantém algo entre você e eu, quando você protege a nossa conversa, quando você guarda no seu coração aquilo que eu falei só para você, isso aprofunda a nossa intimidade, isso te aproxima de mim, isso cria um espaço sagrado onde eu posso trabalhar sem interferência. E é nesse espaço, nessa atmosfera de fé silenciosa e de confiança íntima, que as maiores transformações acontecem. Então, quando eu digo, quando o dinheiro chegar, não conte a ninguém. Eu não estou dizendo que você vai ter que guardar segredo para sempre. Estou dizendo que existe um tempo certo para compartilhar e que agora não é esse tempo. Agora é o tempo de plantar, de fazer raízes.
de se ancorar, de deixar que a bênção se solidifique na sua vida antes de expô-la ao mundo. Quando as raízes forem profundas o suficiente, quando a árvore for forte o suficiente, nenhuma opinião, nenhuma inveja, nenhum vento de adversidade vai conseguir derrubá-la. Escreva nos comentários: eu guardo no silêncio o que Deus está fazendo em mim. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você agora sobre algo que muita gente prefere não discutir porque parece negativo, parece pessimista, parece contrário ao espírito de comunidade e de transparência que muitos pregam. Mas eu sou um Deus de verdade. E a verdade que você precisa ouvir agora pode te salvar de uma perda enorme. Então ouça com atenção, com humildade, com o coração aberto para receber o que eu tenho a te dizer. A inveja é real. Isso não é folclore, não é superstição, não é imaginação de gente desconfiada. A inveja é uma força espiritual real, documentada na minha palavra desde o início dos tempos. Foi a inveja de Caim que tirou a vida de Abel. Foi a inveja dos irmãos de José que o jogaram numa cisterna e o venderam como escravo. Foi a inveja dos líderes religiosos que levou Jesus à cruz. A inveja é uma das forças mais destrutivas que existe no coração humano. E ela não precisa de má intenção consciente para causar dano. Ela opera muitas vezes de forma completamente involuntária, sem que a própria pessoa perceba o que está sentindo ou o que está fazendo. E aqui está o perigo específico para você nesse momento. Quando você está na iminência de receber uma bênção financeira significativa, você está no seu ponto de maior vulnerabilidade espiritual. Paradoxalmente, o momento em que mais bênção está chegando para você é também o momento em que você mais precisa de proteção, porque as forças que operam contra o seu avanço também sabem que algo está se movendo a seu favor. E elas vão usar todos os recursos disponíveis para interceptar essa bênção antes que ela chegue até você. Um dos recursos mais eficazes que essas forças usam são as pessoas ao seu redor. Não necessariamente pessoas más, não necessariamente inimigos declarados. Muitas vezes são pessoas que você ama, que fazem parte da sua vida, que têm histórico com você, mas que, por algum motivo que nem elas mesmas compreendem completamente, não conseguem ver você prosperar sem sentir aquela pontada, aquela sensação de desconforto diante do seu sucesso, aquela voz interior que diz: porque ele, porque ela e eu. E a partir daí, conscientemente ou não, elas começam a agir de formas que colocam obstáculos no seu caminho. Pode ser um comentário aparentemente inocente que planta uma semente de dúvida na sua mente. Pode ser uma pergunta que parece curiosidade, mas que na verdade está sondando para encontrar uma brecha, uma fraqueza, um motivo para diminuir o que você está conquistando. Pode ser um conselho que parece bem intencionado, mas que, na verdade, está te direcionando para longe da bênção que eu preparei. Pode ser simplesmente a energia que essa pessoa projeta quando está ao seu redor, uma energia de pessimismo, de limitação, de impossibilidade que vai corroendo a sua fé aos poucos, como a ferrugem corrói o ferro. Eu não estou te ensinando a viver em paranoia. Não estou te dizendo para desconfiar de todo mundo, para se fechar completamente, para cortar relações. O que eu estou te ensinando é discernimento, é a capacidade de perceber quem tem capacidade espiritual para suportar a notícia da sua bênção sem que isso cause dano e quem não tem. E a verdade é que a maioria das pessoas ao seu redor agora, por mais que te amem, por mais que queiram o seu bem de forma genuína, não tem essa capacidade espiritual nesse momento específico da sua vida. E isso não é culpa delas. É simplesmente onde elas estão no seu próprio processo. Pense na história de José que eu mencionei anteriormente. José era amado pelo seu pai Jacó. Era o filho dileto. Mas quando eu dei a José 2 sonhos revelando o seu futuro de grandeza e liderança,
Quando ele compartilhou esses sonhos com seus irmãos, o que aconteceu? A inveja acendeu no coração deles de uma forma tão intensa que os levou a tirar a vida do próprio irmão do plano, a vendê-lo como escravo para um país estrangeiro. Esses eram os irmãos de José, pessoas que cresceram com ele, pessoas que compartilhavam o mesmo sangue, o mesmo pai, a mesma casa. E ainda assim, a revelação precoce dos sonhos de José quase custou a sua vida. Agora eu pergunto, se isso aconteceu com José, que era um jovem cheio de fé e de propósito, o que pode acontecer com você se você revelar antes da hora o que eu estou preparando para a sua vida? Não estou dizendo que alguém vai tentar te matar. Estou dizendo que a revelação prematura das suas bênçãos pode despertar forças que vão criar obstáculos reais no seu caminho. Pode gerar conflitos que não precisavam existir. Pode afastar pessoas que seriam parte da sua jornada de ascensão. Pode criar inimizades onde antes havia amizade. E tudo isso por quê? Por causa da necessidade de compartilhar antes da hora. Existe também um aspecto psicológico muito importante nisso. Quando você conta para outras pessoas sobre algo que ainda vai acontecer, sobre uma bênção que ainda está a caminho, o seu cérebro muitas vezes interpreta o ato de contar como parte da realização. É como se, ao falar sobre a conquista, você já tivesse ganhado uma fração dela. E isso pode diminuir a sua motivação, pode diminuir a sua fome espiritual. Pode fazer com que você relaxe justamente no momento em que mais precisa estar vigilante e focado. O silêncio, por outro lado, mantém a chama acesa dentro de você. Mantém a urgência, mantém a fome, mantém a determinação de continuar até que a bênção se manifeste por completo. Então, meu filho, minha filha, guarde o que eu estou fazendo na sua vida. Proteja essa semente com o solo do silêncio. Deixe que as raízes se aprofundem antes de a planta aparecer. E quando ela aparecer, quando a bênção for tão evidente que todo mundo puder ver, aí sim você vai poder compartilhar. E nesse momento, o que você vai compartilhar não vai ser uma esperança, não vai ser uma expectativa, vai ser um testemunho de fé, de paciência, de confiança num Deus que faz tudo no tempo certo. Escreva nos comentários: eu protejo o que Deus está fazendo em minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que às vezes é difícil acreditar que a virada está chegando quando tudo ao seu redor parece indicar o contrário. Quando as contas continuam chegando e o dinheiro continua curto. Quando você olha para a sua conta bancária e sente aquele aperto no peito. Quando você compara a sua situação atual com onde você queria estar nessa altura da sua vida e sente aquela pontada de desânimo. Eu sei, eu vejo, eu entendo, mas eu também preciso que você saiba que as aparências no mundo natural frequentemente não correspondem ao que está acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual, no mundo onde as verdadeiras decisões sobre a sua vida são tomadas, onde os decretos que vão se manifestar na sua realidade física são estabelecidos, as coisas já estão se movendo de uma forma que os seus olhos físicos ainda não conseguem ver. E é por isso que eu quero te mostrar os sinais de que a virada financeira que você esperou por tanto tempo já está a caminho. Sinais reais, concretos, que você pode identificar na sua vida agora mesmo, se souber onde olhar. O primeiro sinal é a inquietação inexplicável. Você tem se sentido agitado sem saber bem por quê? Tem acordado de madrugada com o coração acelerado, mas não de medo, de antecipação? Tem sentido que algo está prestes a mudar? Uma sensação que você não consegue explicar racionalmente, mas que está lá. Persistente, real. Isso não é ansiedade sem fundamento. Isso é o seu espírito respondendo ao que eu estou fazendo nos bastidores da sua vida. É o seu ser interior percebendo a movimentação espiritual antes que ela se manifeste no mundo físico.
Quando o espírito percebe que algo grande está chegando, ele responde com essa inquietação, com essa antecipação, com esse alerta interno que muitas pessoas ignoram ou confundem com nervosismo ou ansiedade. O segundo sinal são as portas que fecharam recentemente na sua vida. Eu sei que quando uma porta fecha, parece derrota, parece rejeição, parece que eu não estou cuidando de você. Mas eu preciso que você mude essa perspectiva agora. Quando eu fecho uma porta, é porque aquele caminho não era o caminho certo para o que eu tenho planejado para você. Quando um emprego não deu certo, quando um negócio não funcionou, quando uma parceria se desfez, quando uma oportunidade escapou das suas mãos, muitas vezes eu estava te redirecionando, estava te tirando de um caminho que parecia bom, mas que te levaria para longe da sua destinação real. As portas que fecharam na sua vida recentemente foram eu trabalhando, alinhando, preparando o terreno para o que vem a seguir. O terceiro sinal são as conexões novas e inesperadas que têm aparecido na sua vida. Uma pessoa que você conheceu por acaso e que parece ter algo a ver com o seu futuro. Uma conversa que aconteceu de forma aparentemente aleatória e que abriu uma perspectiva nova. Um contato retomado depois de anos de silêncio que de repente parece ter chegado na hora certa. Eu opero através de pessoas. Eu coloco as pessoas certas no caminho certo, na hora certa. Quando você começa a notar essas conexões novas e inesperadas se formando ao seu redor, isso é um sinal claro de que eu estou montando o quebra-cabeça do seu próximo capítulo. O quarto sinal é a paz, que não faz sentido. Em meio às dificuldades, em meio às incertezas, em meio aos desafios financeiros que ainda estão presentes na sua vida, você tem experimentado momentos de paz que você não consegue explicar? Momentos em que, de repente, mesmo sem que nada tenha mudado na sua situação externa, você sente uma calma profunda, uma certeza interior de que tudo vai ficar bem. Isso não é negação da realidade. Isso é a minha paz, aquela que excede todo o entendimento humano, te preparando para o que vem. Quando eu estou prestes a agir na vida de alguém, eu frequentemente envio essa paz como precursora, como um arauto que vai na frente, anunciando a chegada do rei. O quinto sinal são os sonhos e as visões que têm vindo durante o sono. Não estou falando de toda e qualquer coisa que você sonha à noite, que muitas vezes são apenas o processamento do seu cérebro das experiências do dia. Estou falando daqueles sonhos específicos, vívidos, que ficam com você depois que você acorda. Aqueles sonhos onde você se vê em uma situação diferente da atual, onde você vê abundância, onde você recebe algo, onde você está em um lugar de vitória. Esses sonhos que ficam na sua memória por dias, que continuam te impactando, que parecem mais reais do que simples sonhos comuns. Eu uso o sono para falar com meus filhos. Eu falei com José através de sonhos. Falei com Salomão através de sonhos. E eu ainda falo assim hoje. Se você tem tido esses sonhos, preste atenção. Eles podem ser mensagens minhas sobre o que está por vir. O sexto sinal, e talvez o mais poderoso de todos, é o fato de você estar aqui agora, assistindo a esse vídeo. Não subestime isso. Não pense que é coincidência. Das inúmeras coisas que você poderia estar fazendo agora, dos inúmeros vídeos que você poderia estar assistindo, eu trouxe você até aqui, porque você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Porque a palavra que está sendo falada aqui é para você especificamente. E isso em si é um sinal. É eu te dizendo que eu estou de olho em você, que eu não te esqueci, que o seu caso está nas minhas mãos e que eu estou agindo. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança.
E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Escreva nos comentários. Eu sei que minha virada já está a caminho, meu querido filho, minha querida filha. Agora eu preciso te falar sobre algo extremamente prático e extremamente importante: preparação. Porque de nada adianta eu anunciar que a bênção está chegando se você não estiver preparado para recebê-la quando ela chegar. E preparação espiritual não é algo abstrato. Não é algo que acontece apenas nas alturas do éter espiritual. É algo muito concreto, muito prático, muito ligado ao seu dia a dia, às suas escolhas, aos seus hábitos, à forma como você se relaciona comigo e com as pessoas ao seu redor. A primeira área de preparação é a sua vida de oração. Eu não estou falando de quantidade de horas. Não estou falando de seguir um ritual específico ou de usar palavras bonitas e elaboradas. Estou falando de qualidade de conexão, de genuinidade no encontro comigo. Quando você ora, você está se comunicando com o Criador do Universo, com o Pai que te conhece pelo nome, com o Deus que contou os cabelos da sua cabeça. Essa comunicação precisa ser real, precisa ser honesta, precisa ser de coração. Se você tem orado de forma mecânica, repetindo palavras sem conexão, sem presença, sem genuína expectativa de que eu estou ouvindo, este é o momento de mudar isso. Antes da bênção se manifestar, eu quero te aproximar de mim. Quero que você me conheça não apenas como o Deus das bênçãos, mas como o Pai que está com você em cada momento. A segunda área é a gratidão. Eu sei que é difícil ser grato quando as circunstâncias estão difíceis, mas a gratidão é um dos atos de fé mais poderosos que existem. Quando você agradece antes de ver, quando você loa antes de receber, você está declarando ao mundo espiritual que você confia em mim independentemente das circunstâncias. E essa declaração tem um poder imenso. Ela cria uma atmosfera de fé ao seu redor que acelera a manifestação do que eu prometei. Comece hoje, agora, a fazer uma lista das coisas pelas quais você é grato. Não apenas as grandes coisas, as pequenas também. A saúde que você tem, o teto sobre sua cabeça, o alimento que você tem para comer, os relacionamentos que te sustentam, a vida que ainda pulsa em você. Cada uma dessas coisas é uma bênção minha, e reconhecê-las com gratidão abre o seu coração para receber mais. A terceira área é o perdão. Isso pode ser a mais difícil de todas, mas também é uma das mais importantes. Se há alguém na sua vida com quem você está com o coração fechado, com quem você carrega mágoa, rancor, ressentimento, eu preciso que você trabalhe nisso. Não porque essa pessoa mereça o seu perdão, não porque o que ela fez foi justo ou correto, mas porque o não perdão cria uma barreira no seu coração que impede a circulação das minhas bênçãos. É como uma artéria entupida que impede o fluxo sanguíneo. O perdão não é sentimento, não é esperar que a dor desapareça antes de perdoar. O perdão é uma decisão, é uma escolha que você faz com a sua vontade, dizendo: eu escolho soltar essa pessoa, eu escolho libertar a mim mesmo dessa prisão do ressentimento. E quando você toma essa decisão, algo se abre no espiritual, que cria espaço para que a bênção flua livremente. A quarta área é a organização prática da sua vida financeira. Eu sei que isso parece mais mundano do que espiritual, mas eu te digo que não há separação entre o espiritual e o prático na minha perspectiva.
Quando eu trouxer provisão para a sua vida, eu quero que ela seja bem administrada. Eu quero que você saiba para onde vai cada recurso que eu confiar a você. Isso não significa que você precisa ter tudo perfeitamente organizado agora, mas significa que você precisa começar a criar ordem onde há caos. Começar a ter clareza sobre suas dívidas, sobre seus gastos essenciais, sobre o que você pode cortar, sobre o que você precisa priorizar. Essa organização não é apenas prática, é um ato de mordomia que demonstra que você leva a sério a responsabilidade de gerir o que eu te confiar. A quinta área é a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Muitas pessoas cresceram com crenças limitantes sobre prosperidade e dinheiro. Crenças que dizem que dinheiro é algo sujo, que riqueza é incompatível com espiritualidade, que querer prosperar é ganância. Eu preciso que você examine essas crenças agora e as liberte de qualquer mentira que esteja carregando. A prosperidade é parte do meu plano para os meus filhos. Eu disse em João 10 que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A abundância que eu prometo não é apenas espiritual. Ela inclui provisão material, saúde, relacionamentos, paz, realização. Quando você liberta a sua mente das crenças limitantes sobre prosperidade, você cria espaço mental e espiritual para receber o que eu tenho preparado. A sexta área de preparação é a sua obediência nas pequenas coisas. Você tem obedecido ao que eu tenho colocado no seu coração fazer? Aquela pessoa que eu colocou no seu coração para ajudar, você ajudou? Aquela oração que eu te levou a fazer por alguém, você fez? Aquele passo de fé que eu te chamou a dar, você deu. A fidelidade nas pequenas coisas é o que eu uso para determinar se alguém está pronto para ser confiado com coisas maiores. Em Lucas 16:10, eu disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você quer ser confiado com a grande bênção, você precisa demonstrar fidelidade com o que já está nas suas mãos. Agora, escreva nos comentários: eu me preparo para receber tudo que Deus prometeu. Meu amado filho, minha amada filha, a minha palavra é cheia de exemplos e de ensinamentos que confirmam o que eu estou te dizendo nesse vídeo. Não é uma palavra nova, não é uma revelação que veio do nada, é uma verdade que esteve sempre ali, nas páginas da Bíblia, esperando que você tivesse ouvidos para ouvir e coração para receber. E hoje eu quero abrir essas páginas para você e mostrar como a sabedoria de proteger as bênçãos é um princípio bíblico consolidado, testado ao longo de gerações e absolutamente relevante para a sua vida hoje. Vamos começar com o próprio Jesus. Em Mateus 9, quando eu curai 2 cegos, o que eu disse a eles logo depois? Eu disse: acautelai-vos que ninguém o saiba. Jesus curou essas pessoas e imediatamente pediu sigilo. Por quê? Porque ele sabia que a exposição prematura do milagre poderia criar problemas desnecessários, poderia gerar perseguição antes da hora, poderia atrair olhares e intenções que não seriam benéficos para o processo que estava acontecendo. Jesus, o Filho de Deus, o maior mestre que já viveu sobre a terra, ensinou pelo exemplo o princípio do sigilo estratégico. Em Neemias, temos outro exemplo poderoso. Quando Neemias recebeu a visão de reconstruir os muros de Jerusalém, uma tarefa gigantesca, uma missão que parecia impossível dada a oposição que ele sabia que iria enfrentar, o que ele fez? Ele não saiu anunciando para todos o que planejava fazer. Ele observou os muros de noite, secretamente, antes de compartilhar a visão com alguém. Em Neemias 2:12, ele diz: e não disse a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração para fazer. Neemias entendeu instintivamente que a revelação prematura do plano abriria espaço para a oposição se organizar e sabotá-lo antes que ele pudesse começar. O sigilo foi a sua proteção estratégica. E o que dizer de Maria, a mãe de Jesus?
Quando o anjo Gabriel apareceu para ela e anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela guardou essa palavra no seu coração. Lucas 2:19 diz que Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Maria não saiu correndo para contar para todo mundo o que tinha acontecido. Ela compreendeu que havia um processo, um tempo de gestação, um período de desenvolvimento que precisava acontecer em silêncio, em proteção, antes que o que estava sendo gestado pudesse ser revelado ao mundo. E o que estava sendo gestado no seu ventre mudou a história da humanidade para sempre. O livro de Provérbios é repleto de sabedoria sobre o uso das palavras e sobre o poder do silêncio. Provérbios 11:13 diz: Quem anda como mexeriqueiro descobre o segredo, mas o de espírito fiel encobre o negócio. Provérbios 21:23 diz: Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 10:19 diz: Na multidão de palavras não falta a transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. A sabedoria bíblica é consistente. O silêncio é proteção. O silêncio é prudência. O silêncio é poder. Mas existe um aspecto ainda mais profundo do que eu quero te mostrar através da palavra. Em Eclesiastes 3:7, Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu que há tempo de calar e tempo de falar. Isso significa que o silêncio não é uma postura permanente e absoluta. É uma postura estratégica e temporária que você adota no momento certo, pelo tempo necessário, até que a situação esteja madura para a revelação. Você está no tempo de calar agora, mas virá o tempo de falar. E quando esse tempo chegar, a sua voz vai ressoar com a autoridade de quem passou pelo processo, de quem esperou no tempo certo, de quem guardou o que precisava ser guardado. Há também um princípio fundamental na minha palavra sobre a administração das bênçãos. Em Lucas 19, eu contei a parábola das minas. Um nobre deu minas a 3 servos antes de partir para uma viagem. Quando voltou, pediu contas. Os 2 servos que multiplicaram o que receberam foram honrados e receberam mais. O servo que enterrou a mina por medo de perdê-la teve o que tinha tomado. Essa parábola não é apenas sobre dinheiro, é sobre o princípio da multiplicação ativa das bênçãos. Quando eu te confiar recursos, eu espero que você os gerencie com sabedoria, que os multiplique, que os faça crescer. E para fazer isso, você precisa primeiro protegê-los, depois administrá-los com inteligência e depois direcioná-los para propósitos que estejam alinhados com o meu reino. Então, o que a Bíblia diz, em resumo, sobre proteger o que eu te dou? Diz que o sigilo é sabedoria. Diz que o silêncio é proteção. Diz que há um tempo para cada coisa, incluindo um tempo para guardar e um tempo para revelar. Diz que a fidelidade na administração é o que abre as portas para mais. Diz que guardar o coração é a responsabilidade mais importante que você tem, porque é do coração que procedem todas as fontes da sua vida. E diz que eu honro aqueles que honram os meus princípios, que vivem pela minha sabedoria, que confiam no meu tempo e no meu processo. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de ter uma conversa muito honesta e muito importante sobre as pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que esse é um assunto delicado. Eu sei que falar sobre afastar pessoas, sobre criar distância de certas relações, parece cruel, parece egoísta, parece contrário aos valores de amor e de comunidade que eu mesmo ensino. Mas eu preciso que você escute o que eu tenho a dizer sobre isso, com o seu coração aberto e com a disposição de receber uma verdade que pode ser incômoda, mas que é absolutamente necessária para a sua progressão. Nem toda pessoa que está na sua vida agora foi eu que coloquei lá.
Algumas vieram por circunstâncias, por conveniência, por hábito, por pressão social, por decisões suas que foram feitas em momentos de fraqueza ou de falta de discernimento. E algumas dessas pessoas, mesmo que inconscientemente, mesmo que sem má intenção, são âncoras espirituais que te impedem de avançar para o lugar que eu determinei para você. São pessoas que, pela energia que carregam, pelas palavras que falam, pelos padrões de comportamento que demonstram, exercem uma influência que vai na direção contrária do que eu estou tentando construir na sua vida. Deixa eu ser mais específico para que isso não fique vago e abstrato. Existe um tipo de pessoa ao redor da qual você sai se sentindo menor do que quando chegou. Não importa o que você fale, ela encontra uma forma de minimizar, de relativizar, de colocar uma dúvida onde havia certeza. Quando você conta sobre uma conquista, ela imediatamente menciona alguém que conquistou mais. Quando você fala sobre um sonho, ela começa a listar os motivos pelos quais é difícil. Quando você manifesta fé, ela faz uma expressão de ceticismo velado. Essa pessoa pode ser um membro da família, pode ser um amigo antigo, pode ser um colega de trabalho. E eu preciso que você reconheça o padrão, não para julgá-la, mas para proteger a si mesmo do efeito acumulativo que essa influência tem na sua fé e na sua visão. Existe outro tipo ainda mais perigoso. A pessoa que se apresenta como amiga, como aliada, como alguém que está do seu lado, mas que, na verdade, está sempre coletando informações sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre os seus planos, sobre as suas lutas. Essa pessoa fica muito interessada quando você tem dificuldades e muito pouco entusiasmada quando você tem vitórias. Essa pessoa faz perguntas que parecem de cuidado, mas que, na verdade, estão mapeando a sua situação. Ela é o tipo de pessoa para quem, especialmente agora, você absolutamente não deve contar nada sobre o que eu está preparando para a sua vida. Em 1 Coríntios 15:33, a minha palavra diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Essa é uma verdade simples, mas profunda. As pessoas com quem você convive, as conversas que você tem, a energia que você absorve do ambiente ao seu redor, tudo isso molda a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir. Se você passa a maior parte do seu tempo com pessoas que vivem na escassez mental, que veem o mundo como um lugar de falta e de limitação, que reclamam constantemente e nunca veem soluções, essa mentalidade vai inevitavelmente contaminar a sua também. Por mais forte que você seja espiritualmente, por mais fé que você tenha, a exposição prolongada a essa energia tem um custo. Então, o que você deve fazer? Eu não estou dizendo para você sair cortando pessoas da sua vida de forma abrupta e sem misericórdia. O que eu estou dizendo é para você ser estratégico sobre o que você compartilha, com quem você compartilha e quanto tempo e energia você investe em cada relação. Comece a notar como você se sente depois de cada interação. Se você consistentemente sai de conversas com uma certa pessoa se sentindo drenado, desanimado, menor, isso é informação importante. Não ignore esse sinal. Ao mesmo tempo, eu quero que você ativamente busque cercar-se de pessoas que elevam, de pessoas que têm uma visão maior do que a que você vê agora, de pessoas que já passaram pelo processo que você está passando e chegaram ao outro lado com vitória, de pessoas cuja fé é contagiante, cuja mentalidade é de abundância, cuja energia, quando você está perto delas, te faz sentir que tudo é possível. Essas pessoas são presentes do meu coração para a sua jornada. E quando você as encontrar, cultive essas relações com cuidado e com intenção. O seu círculo é o seu campo de cultivo. O que você planta ali é o que você vai colher. Se você planta no campo certo, com as pessoas certas, com a influência certa,
a colheita vai ser abundante. Se você descuida do campo e deixa entrar qualquer semente, vai colher uma mistura de bênção e de problema que podia ter sido evitada. Cuide do seu círculo agora, com amor, com sabedoria, com discernimento, porque a sua próxima temporada de vida vai ser muito influenciada pelas pessoas que estiverem ao seu lado quando a bênção chegar. Escreva nos comentários: eu escolho relações que me elevam e me aproximam de Deus. Meu amado filho, amado. Minha amada filha, existe um momento na jornada de fé de todo filho meu que é ao mesmo tempo o mais difícil e o mais sagrado de todos. É o momento em que eu peço silêncio. Não apenas o silêncio da boca, mas o silêncio do coração. O silêncio da mente que para de fazer perguntas, de calcular probabilidades, de tentar entender como tudo vai se encaixar. O silêncio que nasce quando você decide, de forma deliberada e corajosa, simplesmente confiar em mim, sem ver, sem entender, sem garantias humanas, apenas confiar. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que a mente humana foi criada para buscar padrões, para tentar prever, para se proteger do desconhecido através do controle e da antecipação. E eu entendo isso porque eu mesmo criei a sua mente. Mas há momentos em que eu preciso que você transcenda os limites da sua mente e entre em um território que só pode ser acessado pela fé. O território da confiança absoluta, da rendição total, do não minha vontade, mas a tua seja feita. Esse momento de silêncio sagrado frequentemente precede as maiores viradas da vida. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles estavam encurralados. Atrás deles, o exército do faraó. À frente, o mar. Sem saída visível, sem solução humana. E o que eu disse a Moisés nesse momento? Em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Calareis, silêncio, não de passividade, mas de fé ativa, que reconhece que há um Deus maior do que o problema. E foi no silêncio da confiança deles que eu abri o mar. Não quando eles argumentaram, não quando eles tentaram encontrar outra saída por conta própria, quando eles se calaram e confiaram. Elias, um dos maiores profetas que já viveram, passou por um momento de silêncio sagrado na caverna do Monte Horebe. Ele estava esgotado, desiludido, achando que era o único que restava, querendo morrer. E eu não o encontrei no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Eu me revelei a ele em uma voz mansa e delicada, um sussurro. Para ouvir um sussurro, você precisa de silêncio. Você precisa parar de fazer barulho, parar de reclamar, de lamentar, de listar os seus problemas, parar e ouvir. E foi nesse silêncio que Elias recebeu a instrução, a força e o propósito para continuar a sua missão. O silêncio sagrado não é resignação, não é desistir de lutar ou de acreditar. É a forma mais elevada de guerra espiritual que existe. Quando você para de tentar resolver tudo por conta própria, quando você deixa de tentar forçar portas que eu não abri, quando você cessa a agitação interna e externa e simplesmente descansa na minha soberania, você libera minha mão para agir de uma forma que as suas tentativas e esforços humanos estavam inadvertidamente bloqueando. Eu quero que você pense no processo de gestação. Uma criança passa 9 meses no ventre da mãe em um lugar de escuridão, de silêncio, de proteção, de desenvolvimento. Ninguém pode ver o que está acontecendo por dentro. A criança não faz barulho para o mundo externo. Ela está simplesmente crescendo, se formando, se desenvolvendo no ambiente perfeito que o corpo da mãe criou para ela. E quando chega o momento certo, ela emerge para o mundo pronta, formada, capaz de viver fora do ambiente de gestação. O que eu estou fazendo na sua vida agora está em processo de gestação. Está crescendo no silêncio, está se formando na proteção. E quando o tempo for chegado,
Quando a gestação estiver completa, vai emergir de uma forma que vai surpreender você e a todos ao seu redor. Nesse momento de silêncio sagrado, eu quero que você pratique a presença de Deus. Isso significa cultivar a consciência de que eu estou com você em cada momento. Não apenas quando você está orando formalmente, não apenas quando você está na igreja, não apenas nas grandes decisões. Em cada momento, no trânsito, na fila do supermercado, enquanto você lava a louça, enquanto você dorme, eu estou sempre presente, sempre ativo, sempre trabalhando a seu favor. Cultivar essa consciência transforma o silêncio de algo assustador em algo acolhedor, em um espaço de encontro comigo, onde as coisas mais transformadoras da sua vida acontecem. E no silêncio, eu falo. Eu falo aquelas instruções específicas que você precisa para navegar essa temporada. Eu mostro aquelas pessoas de quem você precisa se aproximar. Eu revelo aquelas oportunidades que você precisaria ter olhos espirituais para ver. Eu confirmo aqueles passos de fé que você precisa dar no momento certo. Tudo isso acontece no silêncio. Tudo isso acontece quando você para de fazer barulho o suficiente para me ouvir. Então, não desperdice esse momento de silêncio sagrado. Abrace-o, honre-o. Ele é um presente que eu te dou antes da grande virada. Escreva nos comentários: no silêncio, eu ouço a voz de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te preparar para o que vem depois da bênção. Porque o erro de muitas pessoas não é antes da bênção chegar, é depois. É o que acontece no coração e na mente de uma pessoa, quando aquilo que ela esperou por tanto tempo finalmente se manifesta. E eu quero te preparar para esse momento agora, antes que ele chegue, para que quando ele chegar, você esteja pronto para agir com a sabedoria e a gratidão que ele merece. A primeira coisa que vai acontecer quando a provisão chegar é que você vai sentir um impulso fortíssimo de gastar, de resolver tudo de uma vez, de pagar todas as dívidas, comprar tudo que estava faltando, ajudar todo mundo que pediu ajuda, mostrar que a situação mudou. E embora algumas dessas coisas sejam legítimas e necessárias, o impulso de fazer tudo ao mesmo tempo, movido pela emoção do momento, pode levar a decisões que você vai se arrepender depois. Portanto, o primeiro passo depois que a provisão chegar é respirar, é agradecer, é sentar na minha presença antes de tomar qualquer decisão. Isso se chama primazia espiritual. É o princípio de consultar o Criador antes de agir com a bênção que Ele deu. Em Provérbios 3, 9 e 10, eu digo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus frutos, e se encherão os teus celeiros com abundância. A primícia não é apenas uma oferta financeira, é um gesto simbólico e espiritual que reconhece de onde veio a bênção e que demonstra confiança de que mais virá. É uma declaração de que o dinheiro não virou ídolo na sua vida, que eu continuo sendo o Senhor de tudo, incluindo das suas finanças. O segundo passo é a organização inteligente dos recursos. Eu já mencionei isso antes, mas quero aprofundar agora. Quando a provisão chegar, você vai precisar de um plano. Não um plano complicado, não um plano de especialistas financeiros inacessíveis, mas um plano simples, claro, baseado em princípios sólidos. Qual é a sua dívida mais urgente? Qual é a que tem o maior custo? Qual é o gasto essencial que precisa ser coberto primeiro? Qual é a quantia que você vai separar como poupança de emergência para que você não fique vulnerável novamente? Ter essas respostas claras antes de a bênção chegar vai te ajudar a não desperdiçar o que eu confiar a você. O terceiro passo é manter a sua postura de humildade. Isso talvez seja o mais importante de todos. A prosperidade é uma das provas de caráter mais difíceis que existem. É mais fácil manter a humildade na escassez do que na abundância.
É mais fácil depender de mim quando você não tem nada do que quando você tem tudo. E é exatamente por isso que muitas pessoas que recebem grandes bênçãos acabam se afastando de mim depois que elas chegam. O dinheiro cria uma sensação de autonomia, de autossuficiência, de agora eu posso resolver tudo sozinho, que é extremamente perigosa para a sua alma. Eu te digo com toda a clareza, qualquer bênção que te afasta de mim não é uma bênção, é uma armadilha. O dinheiro em si não é o problema. O problema é quando o dinheiro se torna o objeto da sua confiança, o centro da sua identidade, o fundamento da sua segurança. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta nas suas mãos e passa a ser um senhor sobre a sua vida. E eu sou um Deus zeloso. Não aceito dividir o trono com nenhum ídolo, incluindo o ídolo do dinheiro. Então, quando a bênção chegar, mantenha os seus hábitos espirituais. Continue orando. Continue lendo a minha palavra. Continue indo ao encontro da comunidade de fé. Continue servindo, continue dando, continue sendo aquela pessoa de caráter que você foi enquanto estava na escassez. Porque é o caráter que você demonstra na prosperidade que vai determinar se eu posso confiar a você mais ainda. O quarto passo é a generosidade intencional. Quando eu abençoo um filho meu, é sempre com um propósito que vai além desse filho. Eu abençoo você para que você seja uma bênção. Abençoo você para que através de você outras pessoas possam ser tocadas, outras vidas possam ser transformadas. Em Gênesis 12:2, quando eu chamei Abraão, eu disse: eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. A bênção não terminava em Abraão. Ela fluía através dele para o mundo ao redor. Quando você receber a provisão que está a caminho, pense em quem você pode ajudar. Não de forma impulsiva, não de forma que comprometa a sua própria estabilidade, mas de forma intencional e dirigida. Há alguém ao seu redor que está passando o que você passou? Há uma causa que está no seu coração há muito tempo. Há uma necessidade que eu colocou diante dos seus olhos repetidamente. A generosidade que flui de um coração grato é um dos atos mais poderosos que existem no mundo espiritual. Ela cria um ciclo de bênção que não tem fim. O quinto e último passo é manter o silêncio estratégico mesmo depois que a bênção chegar. Pelo menos por um tempo. Pelo menos até que a situação esteja consolidada. Até que você tenha estabilidade suficiente para que a exposição não crie vulnerabilidade. Quando você recebe uma bênção e imediatamente anuncia para todo mundo, você abre espaço para pedidos, para pressões, para expectativas, para julgamentos que podem ser muito difíceis de administrar em um momento em que você ainda está se ajustando à nova realidade. Guarde por um tempo. Deixe a bênção se enraizar. Deixe a estabilidade se estabelecer. E quando for o momento certo, você vai compartilhar com alegria e com o testemunho completo de tudo o que eu fiz. Escreva nos comentários: eu usarei minha bênção com sabedoria e gratidão. Meu querido filho, minha querida filha, você chegou até aqui e isso não foi por acaso. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante antes de eu falar tudo o que preciso falar neste capítulo. O simples fato de você ter chegado até este momento, de ter ouvido cada palavra, de ter sentido cada verdade ressoar dentro do seu coração, já é uma prova de que eu estou agindo na sua vida. Não foi a sua força que te trouxe até aqui. Foi a minha mão. Foi o meu sopro sobre a sua história. Foi a minha graça que te sustentou em cada momento em que você quase desistiu, em cada madrugada em que as contas pesavam mais do que o travesseiro, em cada dia em que você olhou para a sua situação e pensou que não havia mais saída. Eu vi tudo isso. Eu estive em cada um desses momentos. E eu nunca desviei os olhos de você. Existe uma promessa que eu quero renovar contigo hoje. Não é uma promessa genérica, escrita para qualquer pessoa, em qualquer situação.
É uma promessa específica, direcionada, pessoal, feita por mim para você, agora, neste instante. Porque você não é um número, você não é uma estatística. Você é meu filho, minha filha. E eu conheço cada detalhe da sua vida com uma profundidade que nenhum ser humano jamais conseguirá alcançar. Eu conheço o seu nome, o seu endereço, o seu coração, os seus medos mais escondidos e os seus sonhos mais profundos. E é exatamente por isso que eu vim falar com você hoje. A promessa que eu faço a você não é a promessa de uma vida sem dificuldades. Eu nunca prometi isso. A vida nesta terra tem suas pedras, seus desafios, suas tempestades. Mas a promessa que eu faço é muito maior do que a ausência de problemas. É a minha presença absoluta em meio a todos eles. É a garantia de que, quando a virada chegar, quando a provisão que eu preparei para você finalmente se manifestar no plano físico, você não estará sozinho para lidar com ela. Eu estarei ao seu lado, guiando cada passo, direcionando cada decisão, protegendo cada centavo que eu colocar nas suas mãos. E eu preciso te dizer algo que talvez você ainda não tenha compreendido completamente. O que está vindo para a sua vida não é pequeno. Não é uma melhora tímida, não é um alívio temporário que resolve uma conta e deixa outras 10 em aberto. O que eu preparei para você é uma transformação real, profunda, duradoura, do tipo que muda o endereço, muda a mesa do jantar, muda o olhar das pessoas quando te encontram na rua. É algo que vai mudar não apenas a sua situação financeira, mas a forma como você enxerga a si mesmo, a forma como você caminha pelo mundo, a forma como as pessoas ao seu redor vão te ver. Porque quando eu abençoo de verdade. Quando eu restauro completamente. Quando eu elevo, eu não deixo cair no meio do caminho. Mas para que isso aconteça, eu preciso de algo de você. Não é muito o que eu peço. Não é dinheiro, não é sacrifício, não é penitência. O que eu peço é simples, mas exige coragem. Eu preciso que você confie. Que você confie em mim com uma confiança que vai além do que você consegue enxergar. Uma confiança que não depende das circunstâncias ao seu redor. Uma confiança que diz com firmeza, mesmo com a voz tremendo: eu não estou vendo nada mudar ainda, mas eu sei que Deus está trabalhando. Uma confiança que permanece firme mesmo quando os números na conta bancária ainda não refletem o que eu já decretei no espiritual. Porque é assim que eu trabalho, meu querido filho. Minha querida filha, eu trabalho primeiro no espiritual e depois manifesto no natural. Primeiro, eu preparo o terreno, depois vem a colheita. Primeiro, eu organizo tudo nos bastidores, depois abre a cortina e você vê o resultado com os seus próprios olhos. E muitas vezes, justamente quando parece que nada está acontecendo, é quando eu estou trabalhando com mais intensidade do que nunca. É no silêncio que eu movo montanhas. É na aparente calmaria que eu preparo a maior virada da sua vida. É exatamente quando tudo parece parado que as engrenagens do céu estão girando mais rápido do que em qualquer outro momento. Então, não se engane pela ausência de sinais visíveis. Não interprete o silêncio como abandono. O silêncio que você sente às vezes não é minha ausência, é minha preparação. É o momento em que eu estou alinhando todas as peças, fechando as portas que precisam ser fechadas, abrindo os caminhos que precisam ser abertos, colocando as pessoas certas nos lugares certos, movendo recursos, movendo corações, movendo circunstâncias. Tudo isso para que no momento exato, na hora que eu já determinei desde antes que você nascesse, tudo se encaixe de uma forma tão perfeita que até você mesmo vai ficar espantado e vai precisar sentar para processar o tamanho do que eu fiz. E quando esse momento chegar, e ele vai chegar, eu te garanto com toda a minha autoridade, você vai se lembrar deste dia. Você vai se lembrar de ter ouvido esta mensagem.
você vai se lembrar de ter sentido aquele frio no estômago, aquela certeza no coração, aquela voz interior que dizia sem parar: é desta vez, é agora, algo está mudando. E você vai entender que eu estava falando com você desde antes mesmo desta mensagem começar, porque eu planejei este encontro. Eu usei este vídeo, esta voz, estas palavras, para chegar até você exatamente no momento em que você mais precisava ouvir o que eu tenho a dizer. Agora, eu quero falar sobre algo muito sério, algo que poucas pessoas têm coragem de ouvir, mas que você precisa escutar com toda a atenção e com o coração aberto. Eu quero falar sobre o peso da promessa, porque quando eu faço uma promessa, ela vem acompanhada de responsabilidade. Ela vem com um chamado para que você haja de forma diferente do que agiu até agora. E se você não entender isso, pode receber a bênção e desperdiçá-la. Pode receber o dinheiro e perder tudo em questão de poucos meses. Pode receber a virada mais bonita da sua vida e não saber o que fazer com ela, porque ninguém te preparou para esse momento. E eu não quero isso para você, de jeito nenhum. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas que receberam grandes quantias e, por não estarem preparadas espiritualmente e emocionalmente, por não terem a sabedoria necessária, por terem contado para as pessoas erradas no momento errado, por terem agido no impulso da emoção, em vez de agir na calma da oração, acabaram em situação pior do que estavam antes de receber. A bênção virou maldição, porque o coração não estava pronto para carregá-la. E eu não vou deixar que isso aconteça com você. É por isso que eu estou falando tudo isso agora. É por isso que este capítulo existe. É por isso que cada palavra desta mensagem foi cuidadosamente preparada para te equipar, não apenas para receber, mas para sustentar, multiplicar e honrar o que está chegando. Porque a promessa que eu faço a você não é só de provisão. É de sabedoria para lidar com a provisão. É de paz para caminhar com ela todos os dias. É de discernimento sobrenatural para saber quando falar e quando calar, quando avançar e quando esperar, quando investir e quando guardar, quando dar e quando segurar. Meu querido filho, minha querida filha, grave bem o que vou dizer agora. Quando o dinheiro chegar, e ele vai chegar, a primeira coisa que você deve fazer é me agradecer em silêncio. Não em grito, não em publicação nas redes sociais, não em festa improvisada para chamar todo mundo e mostrar o que aconteceu. Em silêncio, no seu quarto de joelhos ou simplesmente com as mãos abertas para o céu, com o coração transbordando de gratidão verdadeira. Porque é nesse momento de silêncio e gratidão sincera que você fortalece a conexão comigo, que você confirma que sabe de onde veio a bênção, que você demonstra a maturidade espiritual necessária para administrar o que acabou de chegar nas suas mãos. Depois do agradecimento, vem a gestão. E aqui está um dos pontos mais críticos de toda esta mensagem. Você precisa ter um plano. Não um plano improvisado em cima do entusiasmo do primeiro dia. Não um plano baseado em emoção ou influenciado pelo que as pessoas ao seu redor vão sugerir assim que perceberem que algo mudou na sua vida. Um plano sólido, construído sobre princípios sábios e práticos, que honre a mim e que garanta o seu futuro e o futuro da sua família por muitos anos. Um plano que considere não apenas o presente imediato, mas os próximos meses, os próximos anos, a próxima geração. Um plano que não apenas resolva os problemas urgentes de hoje, mas que construa uma base tão sólida que você nunca mais precise voltar à situação em que está agora. Porque eu não quero te dar um peixe e te ver com fome de novo amanhã. Eu quero te ensinar a pescar de uma forma que você nunca mais passe fome. Eu não quero te dar apenas uma virada pontual que te alivia por um período e depois deixa tudo como estava. Eu quero te estabelecer em um nível diferente de vida, de mentalidade, de postura diante do dinheiro e diante das oportunidades.
de forma permanente e irreversível. E para que isso aconteça, a forma como você vai lidar com o que está chegando é tão importante quanto a chegada em si. Preciso te alertar também sobre os testes que vêm depois da bênção, porque a maioria das pessoas não sabe que eles existem e chega completamente despreparada. Quando uma grande provisão chega, junto com ela chegam também as tentações, os testes, as situações desafiadoras, que vão verificar se você realmente cresceu durante o período de espera, se você realmente aprendeu as lições que o tempo de escassez tinha para te ensinar. Vão aparecer pessoas pedindo empréstimos que nunca vão devolver e que vão te fazer sentir culpado se você negar. Vão aparecer oportunidades que parecem incríveis, mas que são armadilhas disfarçadas de negócio da vida. Vão aparecer situações que vão testar a sua generosidade, a sua paciência, a sua lealdade, a sua sabedoria. E eu estarei observando cada decisão que você tomar, não para te punir se errar, mas para te guiar, se você me permitir. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo isso para te preparar como um pai prepara o filho antes de uma prova importante. Porque o guerreiro que sabe que vai enfrentar uma batalha chega ao campo preparado. E você, meu querido filho, minha querida filha, vai chegar preparado a esse momento, porque eu estou te avisando com antecedência. Você já sabe que os testes vão vir. Você já sabe que as armadilhas existem. Você já sabe que vai precisar de sabedoria sobrenatural que vai além da sua própria inteligência para navegar com segurança pelo que está por vir. E saber disso com antecedência já te coloca em uma vantagem enorme sobre a grande maioria das pessoas que recebem bênçãos e não conseguem sustentá-las. Quero falar também sobre a questão da gratidão contínua, porque este é um ponto que pouquíssimas pessoas levam a sério e que faz toda a diferença. Não estou falando apenas da gratidão do primeiro dia, quando a emoção está no pico e as lágrimas correm fácil e você sente minha presença de uma forma tão intensa que parece que consegue me tocar. Estou falando sobre a gratidão que persiste semanas depois, quando a novidade passa. A gratidão que permanece meses depois, quando você já se acostumou com a nova realidade. A gratidão que ainda está lá anos depois, quando você olha para a sua vida e reconhece claramente a minha mão em cada conquista, em cada abertura, em cada detalhe que se encaixou perfeitamente. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.